Olá, amados. Estamos estudando, meditando junto a respeito das deformações da fé. Começamos a ver a primeira e continuaremos hoje, identificando os pecados da língua. E é importantíssimo que na nossa caminhada cristã nós venhamos sempre avaliar, confrontar nosso próprio coração, porque a nossa inclinação é muito grande para o auto-engano. Portanto, vamos caminhar olhando alguns pecados da língua. Vamos lá? Essa é a primeira deformação que começamos a estudar. Fé que não domina a própria língua. E o texto básico é esse que está no livro de Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supor ser piedoso, ser cristão, deixando de refrear a língua, ele está se auto-enganando. E não é simplesmente colocar um freio, é refrear em um freio duplo. Um freio com ABS, eficiente em relação à nossa língua, para refrear a nossa língua. Isso é ter controle sobre as nossas palavras. E olha, amados, na cabeça nós temos orifícios duplos, nós temos 2 olhos, nós temos 2 narinas, nós temos 2 ouvidos e, graças a Deus, temos apenas uma boca. Porque imagine se com uma nós já temos tanta dificuldade para administrar, imagine termos dupla de bocas. Quer dizer, é complicado, graças a Deus que Deus sabe muito bem o que faz, nós temos apenas uma boca para administrarmos isso. Só a graça de Deus, o Espírito Santo, para termos domínio sobre a língua. Vamos então ver alguns pecados que cometemos com a língua. Vamos identificar alguns pecados. O primeiro pecado é a fofoca. Fofoca são ataques secretos contra o caráter de uma pessoa. Às vezes é falar a verdade, mas para a pessoa errada, deveríamos falar a verdade à pessoa, conversar diretamente com a pessoa e não ficar transmitindo a outros detalhes, fraquezas, limitações a respeito de uma pessoa. E a Bíblia é muito clara contra esse pecado. Diz o texto lá de Levítico 19,16, não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Notem, amados, que é um atentado terrorista contra a vida do próximo, a fofoca. E com certeza é um ato terrorista que tem sido praticado com uma certa constância, muito mais do que nós imaginamos. E o texto fala a respeito de, no povo de Deus, não ter essa prática da fofoca, do mexerico. Não andarás como mexeriqueiro. Mas também a gente pode pensar, não andarás com o mexeriqueiro. Por quê? Porque, claro, a fofoca só acontece quando existe o ativo daquele que fala e o passivo daquele que ouve. E tanto um contra o outro estão praticando o pecado da fofoca. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, porque é um atentado contra nós, contra a vida do próximo. E a Bíblia diz, antes de cometer um atentado contra o próximo, nós devemos amar o próximo. Como? Se tivermos algo para falar que seja verdadeiro, falemos à pessoa, conversemos com amor à pessoa,
e não ficar transmitindo a outros. Inclusive, nós temos uma espiritualização da fofoca. Quando comentamos fraquezas, limitações, dificuldades do outro, para orar. Estou falando com você para você interceder. Na verdade, nós estamos dando uma roupagem espiritual para um pecado chamado fofoca. A palavra de Deus é contra a fofoca. Por isso, nós devemos colocar freio, refrear a nossa língua, controlar a nossa língua em relação à fofoca. Não só a língua, mas também os ouvidos, para não sermos passivos, cúmplices de fofoca. Um outro pecado que a Bíblia fala é calúnia. A calúnia é a participação franca e intencional de informações prejudiciais. A calúnia é mais do que uma verdade, pelo contrário, é uma invenção para prejudicar o outro. Quantas vidas foram prejudicadas? Quantas vidas foram arruinadas por calúnia? Calúnia. Notem, amados, o 9º mandamento é claro em relação a isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Tomemos cuidado com informações. Principalmente, amados, não sermos precisos nas nossas informações e passarmos para frente sem saber se são verdadeiras. Já é o pecado ouvi-las, mais pecado ainda é transmiti-las. Tem gente que tem essa deformação. Isso é uma deformação. Intencionalmente, inventa-se para prejudicar o outro. O que está em moda hoje, fake news, mas isso é bem antigo, inclusive a própria palavra de Deus. Já há muito tempo, Deus orientou o povo, ordenou o povo, através deste mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não criarás fake news contra o teu próximo. E nós precisamos tomar cuidado para não estarmos também alimentando isso quando nós não sabemos se é verdade. É triste. E hoje é muito comum, quando nós não gostamos de alguém e nós ouvimos alguma notícia, a gente automaticamente passa para frente e não avaliamos se é verdade. Isso é falso testemunho, isso é calúnia, isso é pecado. Assim, amado, só um coração perverso admite algo assim, esse pecado de participar de maneira intencional, prejudicar o outro através de informações. Sim, amados, fake news não é novidade. E o grande centro de publicidade de fake news está no inferno. E nós, como cidadãos dos céus, devemos extirpar toda e qualquer possibilidade de sermos instrumentos de calúnia. Calúnia. Também, amados, nós temos bajulação. Bajular, lisonjear, adular, são sinônimos. Lisonjear também pode ser etimologicamente interpretado como língua suave. É dirigir elogios interesseiros a alguém. O dicionário Roas diz muito bem: enaltecer com exagero. Qual motivação? Visando a obtenção de favores e privilégios. Bajular vem da palavra latina bajulo, que significa levar algo ou alguém no colo, nas costas. Aquele que bajula de fato, ele leva a pessoa nas costas ou no colo, direcionando a pessoa para onde ele deseja.
Adular é a forma portuguesada do vocábulo latino adulare, e significa etimologicamente o movimento que o cão faz com a cauda ao se aproximar do dono, aquele jeitinho do cachorro, procurando carinho, procurando se aproximar. Claro que o adulador se aproxima com motivações diferentes. O cachorro se aproxima porque gosta do dono, assim aquele que adula se aproxima com a cauda abanando para que venha de alguma forma seduzir o ingênuo. E a Bíblia tem textos, e muitos textos, que falam a respeito do lisonjeio, do pecado. Um deles, Provérbios 29:5, diz: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Oh, amados, o lisonjeio, a adulação, é uma armadilha. É uma armadilha. A pessoa está elogiando o outro, mas na verdade ele tem interesse e ele está armando a armadilha aos passos para que aquele fulano, aquela pessoa venha cair. E de fato, porque aquele que ouve o lisonjeio, ele aceita aquilo pensando que é verdade, e na verdade não é verdade. É simplesmente uma armadilha. O lisonjeador é um estrategista do maligno que arma armadilha para o próximo. E diz Davi no Salmo 12, 1 e 2, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Isso daqui é um clamor, pedido de socorro, porque Davi, sendo rei, ele via à sua volta homens interesseiros. Homens interesseiros, não homens piedosos. O piedoso é aquele que teme ao Senhor, aquele que tem preocupação de honrar o Senhor, inclusive com seus lábios, e fala a verdade de coração. Diferente desses homens que estavam cercando Davi. E Davi via falsidade, e não simplesmente com ele, mas com os outros também. E com lábios bajuladores e coração fingido. Esse pecado, principalmente esses dias de eleição, em que homens estão pleiteando cargos, quanta bajulação, quanto interesse, quanto coração fingido. Não podemos generalizar, mas olha, é exceção aquele que fala a verdade de coração. O interesse dele é o voto, logo ele bajula, ele adula, ele lisonjeia para conquistar o coitado do eleitor. Que sejamos prudentes e cuidadosos em relação a isso, e que nós cuidemos da nossa língua para não usarmos de adulação ou lisonjeio falso, elogios falsos para enganar. Aquela linguagem do vendedor que está interessado em vender o produto, por isso ele conversa com você com interesse. E você pensa que é interesse em você, e é interesse no bolso, no seu bolso. Amados, devemos policiar a nossa língua para não cometermos esse pecado da adulação, do lisonjeio, e assim armar uma rede, uma armadilha, sendo pé de tropeço na vida
dos outros. Mas também nós temos um outro pecado que a Bíblia muito fala, que é a murmuração. Murmuração expressa o sentimento de desacordo, de oposição, de ira, de rebelião. Contudo, o problema maior da murmuração é que, geralmente, o alvo é Deus. É Deus. Quando nós murmuramos contra Deus. Porque nós, costumeiramente, falamos que o Senhor é o meu pastor. Com certeza, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, o Senhor é meu pastor. E logo, nós começamos a reclamar. Ora, se o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. Ele cuida de mim. Ele provê tudo quanto eu preciso. E aí eu digo com os lábios que o Senhor é meu pastor, e com os mesmos lábios começo a reclamar, murmurar, praquejar, resmungar. Isto é uma tremenda contradição. Tenho dito aos amados que o louvor é expressão de lábios, de verdades a respeito de Deus. O problema é quando nós murmuramos. Murmuração é louvor maligno. É dizer que Deus não cumpre a sua palavra, que Deus não provê o que precisamos, e começamos a reclamar da vida. Louvor é adoração. Murmuração é rebelião, é pecado, é louvor ao maligno. E nós temos alguns textos bíblicos que falam a respeito disso. Diz Filipenses capítulo 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ora, o texto está dizendo, fazei tudo. Gravem essa palavra, tudo. Porque tem coisas que gostamos e coisas que não gostamos. Tem coisas que nós temos prazer em fazer e tem coisas que nós não gostamos de fazer, de praticar. E o texto diz, fazei tudo. Quer coisas que gostemos, quer coisas que nós não gostemos, sem murmurações, nem contendas. Há coisas que nós fazemos com muita alegria e há coisas que nós não gostamos, mas o texto diz, palavra de Deus, que nós devemos fazer mesmo aquilo que nós não gostamos, sem murmurações. E é muito comum nós murmurarmos quando fazemos coisas que nós não gostamos. E nós criamos o hábito. E criamos tanto o hábito que nós não nos apercebemos que nós estamos pecando. E olha, o texto diz que a murmuração macula, mancha o nosso testemunho. Nós nos tornamos repreensíveis. O texto diz que nós não devemos murmurar para que, de fato, venhamos resplandecer como estrelas, luzeiros no mundo. E quando nós murmuramos, nós maculamos o nosso testemunho. Portanto, meu amado, fazei tudo. Então, policia, som teu coração, principalmente quando você vai fazer aquelas coisas que você não gosta. Policia, não murmure. Aprenda a agradecer, mesmo essas coisas não agradáveis. Aprenda a compreender que Deus usa situações desagradáveis para lapidar, moldar, transformar a nossa vida. Fazei tudo. E aí, meu querido, tudo é tudo mesmo. Viu, minha amada? Tudo, sem murmurações. E olha, se você é
do Senhor e você reclama, murmura, quando você faz algumas coisas que você não gosta, Deus vai te colocar e deixar você aí, para você aprender. E você só vai sair dessa situação, meu querido, minha querida, quando você aprender a não murmurar, a agradecer. Fazer tudo sem murmurações. Mas também nós temos outro texto que está no livro de Provérbios e fala a respeito do relacionamento. Melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Diz a mensagem, melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que morar numa mansão com uma esposa resmungona. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Claro, o texto de Provérbios 21:9, 21:19 fala a respeito da mulher, mas o princípio ele se aplica a todos. De fato, você conviver com alguém que reclame, murmure, é algo indigesto, é desagradável. E o escritor de Provérbios, o autor do Provérbios, de fato, porque Provérbios não é um livro de revelação, mas de constatação. Ele deve ter tido experiência de ter alguém do lado dele. E aqui no caso ele fala de uma mulher, e mais especificamente de uma esposa, ficar resmungando, reclamando da vida. E a mensagem traduz isso com muita propriedade. Melhor é viver sozinho, numa cabana, num barraquinho, debaixo da ponte, vivendo uma situação ruim, que morar numa mansão, com uma esposa resmungona. Essa questão da murmuração é algo indigesto, que mancha, macula, deprime, estraga a vida. Nós devemos policiar nosso coração, que a murmuração estraga a vida do outro, azeda a vida do outro, estraga mesmo a vida do outro. Por isso, devemos policiar o nosso coração, para não murmurar, não reclamar. Se tivermos que apresentar a nossa queixa ao nosso marido, à nossa esposa, que falemos com palavras brandas, com coerência, não com murmuração. E é triste, porque falamos que o Senhor é o meu pastor, e logo os mesmos lábios proferem palavras de murmuração, de reclamação. Sim, amados, nós vimos esses pecados, estaremos vendo mais alguns pecados da língua, dessa deformação que é não ter controle sobre a língua. Que o Espírito Santo nos abençoe com sua presença e nos dê a bênção de refrear, freios duplos, ABS, na nossa língua, para que a nossa fé não seja infrutífera e a nossa espiritualidade tenha frutos que honrem e glorifiquem o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.